Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Voltam-se todos com os ramos nas mãos para serem benzidos. Oremos. Deus eterno e onipotente, santificai com a vossa benção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus seguiu à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho e, estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus disseram a Jesus, do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz.
Oremos. Deus eterno e onipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livra, Ele que o salva, se é seu amigo.
repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aprendendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim.
No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir como está determinado, mas ai daquele por quem ele vai ser entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão: qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhes Jesus: Os reis das nações exercem domínio sobre elas, e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações, e eu preparo para vós um reino como meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e sentar-vos-eis em 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como o trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro respondeu-lhe: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até para a prisão e para a morte. Disse-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, não cantará hoje o galo sem que tu por 3 vezes me negues conhecer-me. Depois acrescentou: Quando vos enviei sem bolsa, nem alforjes, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam que não lhes faltara nada. Disse-lhes Jesus: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforje, e quem não tiver espada, venda a capa e compre uma, porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito: foi condenado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a chegar ao fim. Eles disseram: Senhor, estão aqui 2 espadas. Mas Jesus respondeu: Basta. Então saiu e foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou ao local, disse-lhes: Orai para não entrardes em tentação. Depois afastou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo vindo do céu para o confortar. Entrando em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus: Por que estáis a dormir? Levantai-vos e orai, para não entrares em tentação. Ainda ele estava a falar, quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos 12, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Ao verem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram-lhe: Senhor, vamos feri-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Basta, deixai-os.
e, tocando na orelha do homem, curou-o. Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos: Vós saístes com espadas e varapaus, como se viesseis ao encontro de um malfeitor. Eu estava todos os dias convosco no templo e não me deitastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Apoderaram-se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta dela e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse: Este homem também andava com Jesus. Mas Pedro negou. Não o conheço, mulher. Pouco depois disse outro ao vê-lo. Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passada mais ou menos uma hora, afirmava outro com insistência: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que aguardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe: Adivinha, profeta, quem te bateu? E dirigiam-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram-lhe: Diz-nos se tu és o Messias. Jesus respondeu-lhes: Se eu vos disser, não acreditareis, e se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á doravante à direita do poder de Deus. Disseram todos. Tu és então o Filho de Deus? Jesus respondeu-lhes. Vós mesmos dizeis que eu sou. Então exclamaram: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca. Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias Rei. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nada de culpável neste homem. Mas eles insistiam. Amotina o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas que lá estavam acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo e disse-lhes: Trouxestes este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não, uma vez que nulo mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte.
Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar. Pilatos tinha a obrigação de lhes soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar: Mata esse e solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo, Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos falou-lhes pela terceira vez: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte. Por isso vou soltá-lo depois de o mandar castigar. Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam, e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Cirene que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para o levar atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, chorando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão então a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos, porque se tratam assim a madeira verde que acontecerá à seca. Levavam ainda 2 malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinha sido crucificados insultava-o, dizendo: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até às 3 da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio, e Jesus exclamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo: Realmente este homem era justo. E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédrio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros.
foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso, prepararam aromas e perfumes e no sábado guardaram o descanso conforme o preceito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, estamos a celebrar o último domingo da Quaresma, chamado Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. E a liturgia deste dia sintetiza admiravelmente o conteúdo do mistério pascal que nós somos convidados a viver ao longo desta semana, sobretudo no sagrado tríduo da Páscoa. O Senhor Jesus passa pela humilhação e pela exaltação, pela cruz e pela ressurreição. O Senhor Jesus entra na cidade santa de Jerusalém, aclamado como rei, que não se impõe pela força das armas, mas como um rei pacífico, montado num jumento. Um rei que vem oferecer a paz, a verdade, a salvação. Evocamos este acontecimento na primeira parte desta celebração com a bênção dos ramos, a leitura evangélica de São Lucas e o cortejo processional. Mas este domingo é também chamado o Domingo da Paixão do Senhor. As leituras bíblicas, sobretudo a narrativa da Paixão, que este ano é de São Lucas, bem como as orações próprias desta missa, apresentam-nos Jesus como o servo sofredor de Deus que entrega a sua vida pela salvação de todos. A primeira leitura que escutamos pertence ao segundo livro de Isaías e é um dos 4 cânticos do servo de Yahvé, uma figura enigmática, mas que à luz do Novo Testamento é Jesus de Nazaré. E é apresentado como o discípulo que escuta a palavra e, numa atitude de disponibilidade, oferece a sua vida, porque sabe que mesmo na hora em que parece abandonado por todos, a hora da cruz, ele cumpre o desígnio de Deus, a salvação de toda a humanidade. Na paixão de Jesus, cumpre-se tudo o que fora anunciado acerca dele. A sua doação total, significada na Eucaristia e na catequese sobre o serviço, em que ele se apresenta como modelo. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus é verdadeiramente o mártir, isto é, a testemunha fiel que nas respostas que dá ao Sinédrio e na humildade perante os insultos e os maus tratos, mantém sempre uma atitude digna. No meio de um sofrimento atroz, ele compadece das mulheres de Jerusalém, dialoga e promete o paraíso ao ladrão arrependido, perdoa aos que o estavam a crucificar e, num total abandono, entrega-se a Deus, seu Pai. Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois da caminhada penitencial da Quaresma, procuremos viver dignamente a Páscoa. Que na Quinta-feira Santa o lava-pés nos mostre ou nos motive a limparmos o coração com a água purificadora da penitência e a colocarmos-nos ao serviço dos outros. Que a ceia do Senhor nos faça dar valor à presença de Cristo no sacramento da Eucaristia e a recebê-lo todos os dias como alimento na nossa caminhada terrena. Que a Sexta-feira Santa, através da leitura evangélica da Paixão e da adoração da cruz, nos anime a fazermos como Jesus a vontade do Pai, mesmo pelos caminhos mais difíceis da nossa vida. Que a Vigília Pascal e o Domingo da Ressurreição nos animem a esperança na promessa do Senhor enquanto aguardamos a sua última vinda. Assim, esta semana será realmente santa e a Páscoa acontecerá em cada um de nós e nas nossas comunidades. Que assim seja. Professemos a nossa fé batismal. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de toda a humanidade, vítima do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja anunciem com a palavra e com a vida que Jesus é o Salvador do mundo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os responsáveis das nações em toda a terra trabalhem pela justiça e pela paz e promovam os valores fundamentais da vida, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os homens e as mulheres que estão doentes encontrem na paixão do Redentor um sentido para o seu sofrimento, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo mundo, para que o Senhor atenda às nossas preces e os esforços das pessoas de boa vontade e lhe conceda a paz e o regresso às suas casas, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa Diocese de Angra, para que o Senhor nos conceda o pastor que for do seu agrado e em breve possamos alegrar-nos com a eleição de um novo bispo que ilumine e edifique este povo açoriano com a verdade do Evangelho, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os fiéis da nossa comunidade paroquial, unidos em esperança àqueles que já partiram, entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles
para quem o vosso Filho implorou o perdão e ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo, Senhor nosso. Oremos. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso poder, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte,
por Cristo nosso Senhor, sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador Hélder Fonseca Mendes e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo especial, nosso irmão António Santos, e dai-nos a graça de... E dá-nos a graça, dá-nos a vossa misericórdia, tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, nós sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, nosso amigo. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o nosso amigo e a Igreja amada.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pedi o favor da vossa atenção para algumas informações no que diz respeito à vida da nossa comunidade nesta Semana Santa. Em primeiro lugar, recordo que amanhã, segunda-feira e na terça, haverá confissões, como é habitual, às 9 da manhã e às 9h30, a celebração da Eucaristia. Mas na quarta e na quinta-feira santa não haverá a missa da manhã. Na quarta-feira, para dar importância à missa crismal, e na quinta-feira, porque mesmo a liturgia não o permite. Assim, na quarta-feira haverá a missa de crismal, com a renovação das promessas sacerdotais, às 20 horas, aqui na Sé. Uma celebração muito importante que marca também um pouco o caráter da diocese, da igreja local que está aqui nos Açores. A missa da Ceia do Senhor com o lava-pés será na quinta-feira santa, pelas 20 horas, seguindo-se depois uma vigília de oração no Oratório do Santíssimo, das 22 às 23 horas. Na Sexta-feira Santa haverá oração de leituras e de laudes pelas 11 da manhã, celebração da Paixão do Senhor pelas 15 horas, via sacra e procissão da morte do Senhor pelas 20 horas. A solene vigília pascal terá início no Sábado Santo pelas 21 horas e a celebração da Páscoa da Ressurreição do Senhor na missa das 11 e das 18 horas. As celebrações serão presididas em todo o tríduo pascal pelo Senhor Núncio Apostólico em Portugal, sendo transmitidas pela RTP Açores, Vitec, RDP Antena 1 e Rádio Clube de Angra. E vamos receber esta bênção própria do início da Semana Santa. A cada uma das invocações respondemos Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conceda ou vos conduza à vida que não tem fim. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com os votos de que possamos viver uma boa Semana Santa, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amen.
branco.